Deixa eu ver se vocês estão enxergando ela legal. Então, sim, é isso aí. Então, a coluna do Reinaldo Azevedo, né, uma coluna de opinião, é a seguinte: semi-leais à democracia querem eleitor como único juiz de crimes de Marçal. E essa questão da legalidade, né, é uma questão que a gente vai discutir muito hoje em diversas histórias diferentes. Então, é como um tema, não é? Que, embora as notícias sejam diferentes, muitas das notícias, elas se conectam com esse tema. A última palavra dos idiotas é deixar Pablo Marçal em paz nas redes, a cometer crimes eleitorais em penca, porque, vejam vocês, se mexer piora e ele cresce. Imagina esse gigante do pensamento a medir o direito penal com a mesma régua com que medem o direito eleitoral. Na sua fórmula genial, a melhor maneira de combater os criminosos é descriminalizando. Ou descriminalizando, discriminando ou descriminalizando, como se escreve por aí, o próprio crime. É um raciocínio asnal. É claro que numa democracia o adversário tem que ser vencido pelo voto. Já o inimigo das regras do jogo tem que ser vencido pela polícia e pela justiça. Em causa, Pablo Marçal não tem que ser banido da disputa porque fala asneiras, porque é um reacionário asqueroso ou porque pretende ser líder da extrema-direita. Ele tem de ter o registro cassado porque já cometeu crimes eleitorais em penca, que parte os sonsos não entenderam. Poxa, perfeito esse parágrafo do Reinaldo Azevedo. Perfeito. Né? Terminei o parágrafo, não tenho nenhum reparo a dar. Concordo com tudo que ele disse. Pablo Marçal tem que ter o registro cassado porque ele cometeu crimes. Crimes eleitorais aos montes. Uma pessoa ser reacionário, asqueroso, se não cometeu crime, tem todo o direito de disputar a eleição. Eu vou achar repugnante a pessoa, né? Como ser humano, como candidato, tudo. Mas isso não retira o direito de disputar a eleição. O que retira o direito de disputar a eleição do Pablo Marçal são os crimes. Outra coisa. Esse pessoal que diz se mexer pior, ele cresce e tal, a gente tem que acordar para o fato de que essa lógica foi aplicada, foi implementada com Olavo de Carvalho. Muitas à esquerda, a academia, dizem, não, se a gente falar dele, a gente vai dar viabilidade, vai dar visibilidade e a gente vai legitimar e isso vai ser pior. A esquerda ignorou Olavo de Carvalho por anos. O que foi que aconteceu com as ideias do Olavo de Carvalho e com o olavismo na eleição de 2018? Vocês lembram? Pois é, o Olavo ajudou e muito, e os olavistas, e muito o Bolsonaro. Ignorar o Olavo não adiantou. Enfim, eu sou historiador, eu lembro dessas coisas, e a história tem que trazer lições para a gente. Vamos lá. O Bolsonaro foi tratado como se não fosse nada naquele momento, e o Olavo de Carvalho foi ignorado por anos. E deu no que deu. Não é para ignorar. Mas vamos seguir. Os semi-leais. Leiam com atenção o que se segue em negrito. Durante anos, a política no Brasil e a política nos Estados Unidos pareceram seguir caminhos paralelos. Não faz muito tempo, os dois países elegeram figuras de extrema-direita que ameaçaram a democracia. A eleição de Donald Trump em 2016 nos inspirou a escrever Como as Democracias Morrem. Jair Bolsonaro foi eleito 2 anos depois, no ano em que Como as Democracias Morrem foi publicado. Bolsonaro admirava Trump abertamente e a mídia americana o descrevia como o Trump dos trópicos. A regra básica da democracia é que os políticos aceitem os resultados das eleições, ganhando ou perdendo. E nem Trump, nem Bolsonaro estavam dispostos a perder. Trump se tornou o primeiro ocupante da presidência dos Estados Unidos, em toda a sua história, a não aceitar a derrota e conspirou para subverter os resultados da eleição de 2020, num esforço que culminou na violenta insurreição de 6 de janeiro de 2021. Bolsonaro trabalhou para solapar a legitimidade da eleição de 2022 no Brasil, alegando, sem fundamento, ter havido fraude. Tudo indica que ele tentou conseguir apoio militar para invalidar o pleito, e quando isso não funcionou, seus seguidores invadiram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Donald Trump continua sendo uma ameaça iminente à democracia americana. Já no Brasil,
Jair Bolsonaro vem sendo politicamente marginalizado e a crise democrática da cidade tem sido, em grande parte, superada. Em outras palavras, o Brasil rechaçou a recente ameaça à democracia, ao contrário dos Estados Unidos. Sim, nesse particular, estamos melhores que os Estados Unidos. A principal diferença entre os dois países é o comportamento dos líderes políticos, especialmente os da direita. Um presidente autocrático sozinho jamais é suficiente para matar uma democracia. Os autocratas precisam de cúmplices, políticos tradicionais que tornam possível a sua existência. O cientista político espanhol Juan Lins os chama de democratas semileais, políticos tradicionais que toleram, ajudam e protegem os autoritários. Diante de uma ameaça autoritária, políticos comprometidos com a democracia, que Lins chama de democratas leais, fazem três coisas. Condenam publicamente o comportamento antidemocrático e agem para responsabilizar os culpados, ainda que sejam aliados ideológicos, expulsam as figuras autoritárias de suas fileiras, recusando-se a nomeá-las ou a indicá-las para cargos públicos, trabalham com forças pró-democracia de todo o espectro ideológico para isolar e derrotar extremistas antidemocráticos. Democratas semileais não fazem nada disso. Em vez de expulsar figuras autoritárias, eles as toleram, entram em acordo e até colaboram discretamente com elas. Em vez de repudiar o comportamento autoritário de seus aliados, minimizam e aceitam esse comportamento, ou simplesmente se calam, recusam a trabalhar com rivais ideológicos para isolar autoritários, mesmo que a democracia esteja em perigo. Retorno. São trechos do prefácio brasileiro de Como Salvar a Democracia, de Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, autores do já clássico Como as Democracias Morrem. Observem que os autores se referem aos políticos semileais à democracia que condescendem com os autoritários. Falei sobre eles ontem aqui, ao comentar A Anatomia do Fascismo, de Robert Paxton. O exemplo mais eloquente é o conservador Franz von Papen, que decidiu ser vice-chanceler de Hitler na Alemanha, na certeza de que estava, a um só tempo, combatendo as esquerdas e contendo o furor disruptivo do cabo austríaco. O resultado é conhecido. Ou seja, ele acreditou que estava isolando a esquerda e queria controlar o Hitler. O que foi que aconteceu? Ah, sim, a gente sabe. Seguem Levinsky e Ziblatt no prefácio. Esse livro mostra que a semi-lealdade pode matar a democracia. Uma lição importante que pode ser extraída de colapsos democráticos anteriores na Itália, na Alemanha e na Espanha, nas décadas de 20, 30, na Argentina, no Brasil e no Chile nos anos 60 e 70, é que, quando partidos ou políticos tradicionais toleram, protegem e possibilitam a ação violenta ou antidemocrática de extremistas, as democracias enfrentam dificuldades. Quando comparamos os políticos de direita dos Estados Unidos de 2020 com os do Brasil depois de 2022, a diferença é gritante. Nos Estados Unidos, líderes republicanos têm sido esmagadoramente semileais, tolerando constantemente e até tornando possível o autoritarismo de Trump. A maioria deles, por exemplo, se recusou a aceitar publicamente os resultados da eleição de 2020. De acordo com o Republican Accountability Project, 86% dos membros republicanos do Congresso fizeram declarações públicas pondo em dúvida a legitimidade do pleito. De fato, parte considerável dos conservadores brasileiros admitiu o resultado da eleição, coisa que a esmagadora maioria dos republicanos não fez, ainda que uma facção barulhenta do Congresso, fiel a seu líder, continue a acusar uma suposta fraude eleitoral em 2022 e faça oposição sistemática ao governo, pouco importando o que esteja em votação. A semi-lealdade, também no Brasil, é expressiva, ainda que distante do que se vê nos Estados Unidos. E há um outro fator fundamental, também destacado pelos autores no seu prefácio. Arrisco dizer que esse talvez seja um dos melhores textos aqui, e é muito bom que o Reinaldo esteja citando Como as Democracias Morrem, né? Bom dia, André e companheiros que estão chegando, dedo no like, fala Xanda. Bom dia, André, diz o Arinson. 14 no Pix, o Douglas já foi firme no Pix. Valeu, Douglas. Bom dia, Jacobina e Xanda. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Vou no texto aqui, porque o texto está citando autores muito importantes. É um texto muito bom. Vamos seguir.
Leiam mais essa passagem sobre os tribunais. Por fim, enquanto líderes republicanos pretendem apoiar a candidatura de Trump em 2024, mesmo que ele seja condenado por tentativa de golpe no Brasil, os tribunais proibiram Bolsonaro de concorrer a qualquer cargo público por 8 anos e pouquíssimos políticos de direita saíram em sua defesa. Embora a decisão do Tribunal Eleitoral tenha sido controversa, poucos políticos brasileiros atacaram a legitimidade do judiciário ou alegaram que o ex-presidente estava sendo vítima de perseguição. Só os bolsonaristas. Portanto, Bolsonaro não está só legalmente proibido de concorrer a presidente, como, pelo menos por hora, parece estar politicamente enfraquecido. De maneira que, enquanto o Partido Republicano continua ligado a Trump, o que lhe permite continuar ameaçando a democracia americana, a maioria dos políticos de direita do Brasil se distanciou de Bolsonaro, deixando isolado. Há aí um registro fundamental do papel da justiça na contenção do golpismo e na inabilitação daquele que tramou contra a democracia. E rejeito, como sabem, que a decisão do TSE tenha sido controversa. Levitsky e Blas exageram tanto a dizer que Bolsonaro está isolado. Não está. Ainda é o maior líder da extrema-direita brasileira e tem uma bancada expressiva na Câmara e no Senado. Já nem se diga que são semi-leais à democracia. A relação é mesmo de deslealdade. Perfeita fala do Reinaldo. Bolsonaro não está tão isolado quanto eles falam, não. Mas, em comparação com Trump, conta com menos apoio dos políticos tradicionais. A comparação é válida, mesmo que a ênfase dos autores não seja tão precisa. Vamos seguir. Ainda que se encontrem imprecisões quanto lido o texto nas suas minudências, é evidente que a dupla enxergou corretamente as particularidades do Brasil, virtuosas no que se respeita à manutenção da democracia, em contraste ao que se deu e que se dá nos Estados Unidos. Ter havido uma direita no Brasil que reconheceu o resultado das urnas foi, sim, importante para evidenciar que o pretendido golpe daria com os burros na água, embora muitos tenham decidido ir até o fim. O próprio Bolsonaro, e há evidências em penca, estimulava com meias palavras e silêncios a virada de mesa. Não aconteceu. A Justiça Eleitoral. Ambos têm razão quando afirmam mais adiante que a resposta à direita brasileira à crise desencadeada por Bolsonaro foi mais favorável à democracia do que a resposta americana a Trump. Mas esbarram de novo em certo exagero quando escrevem, como os políticos brasileiros aceitaram o resultado e tal, e que ele teria condenado veementemente a insurreição. Sim, perdeu, mas o trabalho realmente importante foi feito pela Justiça Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos inquéritos de que Alexandre de Moraes é o relator. A questão do Alexandre de Moraes é muito importante na live de hoje. Muito importante na live de hoje. A gente vai chegar lá. As outras reportagens falam disso. Notadamente o 4.781, que abriga parte considerável da investigação sobre as ações golpistas. Não fosse a atuação dos tribunais, o desfecho poderia sim ser outro. Se o fato que houve por aqui uma direita conservadora que lamentou, mas aceitou a vitória do Lula, cumpre não subestimar o seu papel. Sem a força dos dois tribunais, a coisa teria ido para a breca. Não faltam aos Estados Unidos defensores da democracia. Não falta aos Estados Unidos uma direita democrática legalista, parte considerável dos democratas. Diga-se, exatamente. A direita legalista nos Estados Unidos está abrigada predominantemente no Partido Democrata. Diga-se, não falta aos Estados Unidos a certeza de que Trump tentou golpear a eleição, mas faltam aos Estados Unidos leis e um aparato judicial que possam inabilitar um golpista. Talvez os fundadores lá dos Estados Unidos, né, os pais fundadores, não imaginavam que o povo e que as instituições americanas precisariam agir com veemência com um líder autoritário estilo Trump. Isso não estava no horizonte do Thomas Jefferson, do George Washington, né? Dos fundadores, dos pais fundadores. Thomas Paine, enfim. De volta ao começo. Os semileais à democracia também estão entre nós. E um dos seus modos de ser é se articular contra o magistério que encarnou justamente o triunfo da legalidade democrática em oposição às tramóias golpistas. E é certo que me refiro a Alexandre de Moraes. Chegamos ao tópico. Chegamos. Essa articulação da Folha de São Paulo, da mídia corporativa e um monte de gente contra o Alexandre de Moraes. Esse povo é semileal à democracia. Semileais. Eles fingem ser leais à democracia, mas estão dando suporte ao golpismo. Vamos lá. Esses mesmos semileais se manifestam de novo agora, inclusive na imprensa.
Diante dos crimes cometidos por um tal Pablo Marçal, propõe que sejam os eleitores os únicos juízes aptos a barrar sua ascensão. A ser assim, a eleição se torna não a arena em que os contendores disputam igualdade de condições, mas um instrumento de absolvição dos que cometem crimes com mais habilidade. A urna deve, sim, acolher a vontade do eleitor, mas o eleitor não se converte em juiz de absolvição de criminosos. Perfeita fala. Numa democracia, creio, é também o dever da imprensa condenar publicamente o comportamento antidemocrático, cobrando responsabilização de culpados, defender a expulsão de figuras autoritárias da vida pública, alinhar-se com forças pró-democracia de todo o espectro ideológico para derrotar os extremistas antidemocráticos. Ou devemos ser isentos na disputa entre a corda e o pescoço? Cabe sim ao eleitor a palavra final, desde que sua vontade não seja previamente sequestrada pelo crime. A democracia é o regime em que nem tudo pode. Tudo pode na tirania, para o tirano e seus amigos. Nem sempre eu concordo com o Reinaldo Azevedo. Nem sempre. Eu tenho críticas, divergências, mas são divergências dentro da democracia, do âmbito democrático. Podem ser firmes, podem ser intensas, podem ser fortes. Mas, nesse texto, a minha divergência é praticamente inexistente. O texto dele foi brilhante. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente, não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.